Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. Agora, pós-eleição, houve um forte aumento no índice do dólar, o que geralmente prejudica a liquidez global, pois o dólar é a unidade de conta para a maioria das dívidas entre países. Qualquer coisa que endureça o denominador da sua obrigação em comparação com os seus fluxos de caixa geralmente drena liquidez. Nos últimos meses, isso tem sido um fator de tensão. No entanto, isso significa que há um arsenal disponível para potencialmente reduzir o valor do dólar, fazer acordos, algo semelhante ao que aconteceu na década de 1980 com o Acordo da Praça. Poderíamos ver um acordo de Mar-a-Lago ou algum outro tipo de negociação para aliviar o dólar. Isso pode acontecer quando o Fed voltar à flexibilização quantitativa, o que pode ocorrer ainda este ano para manter a liquidez no sistema bancário. Sim, está acontecendo novamente. O ativo digital mais insano do mundo está emitindo sinais que nunca erraram. Se a história servir de guia, o Bitcoin está prestes a ter uma alta explosiva que pode deixar os céticos para trás. Eu sei que parece loucura tendo em vista que estamos vivenciando uma grande crash no mercado cripto. Mas, a análise é de Lynn Alden, uma das analistas macroeconômicas mais respeitadas do mundo cripto, e ela acaba de soltar uma bomba. O padrão de preço do Bitcoin está se repetindo de forma assustadora. Se isso se desenrolar como antes, veremos um salto parabólico que reescreverá a história financeira. A economia mundial está por um fio, e o dólar americano está no centro de tudo isso. Após a recente eleição nos Estados Unidos, o dólar se fortaleceu a níveis extremos, causando dificuldades para países atolados em dívidas denominadas em dólar. Esse é um cenário clássico. Um dólar forte esmaga a liquidez global, mas a história nos mostra que esse ambiente também é um terreno fértil para movimentos explosivos do Bitcoin. Lucra comigo e vamos assistir a mais trechos da entrevista de Lynn Alden para obter insights valiosos que podem te dar uma outra visão do mercado infame das criptomoedas. Talvez você saia mais otimista com essas informações. Mas antes, atenção traders! Essa é a sua chance de lucrar no crash. De 19 a 26 de fevereiro, você pode participar do ranking de volume de negociação da CoinEx e dividir um prêmio total de 1 milhão tokens DeFi. Sim, 1 milhão de DeFi em recompensas esperando por você. Os melhores classificados levam a maior parte do bolo, com 500 mil tokens DeFi reservados para os que mais negociarem. Mas aqui vem a melhor parte. Mesmo que você não esteja no topo, ainda pode garantir a sua parte. O restante do prêmio será distribuído entre todos os participantes qualificados, com cada pessoa podendo ganhar até 500 DeFi. Então, quanto mais você negocia, mais você ganha. A oportunidade está na sua frente, é a hora de agir. Negocie agora e garanta sua fatia desse prêmio milionário. Dito isso, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdos. Obrigado por nos acompanhar novamente e aproveite o vídeo. Abre aspas. Em um mercado emergente, quando ocorre uma recessão ou crise, ela geralmente não se parece com uma deflação. Em vez disso, tem características que obscurecem o otimismo relativo, pois suas obrigações são denominadas em uma moeda que não podem imprimir. Como resultado, sua própria moeda frequentemente sofre uma expansão na oferta e, consequentemente, uma desvalorização. Assim, quando se observa um mercado emergente em recessão, muitas vezes, em termos da moeda local, seus ativos financeiros ainda apresentam bom desempenho. Seu mercado de ações pode estar em alta histórica na moeda local, e seu mercado imobiliário também. Mas quando você precifica esses ativos em dólares ou ouro, eles geralmente não estão indo tão bem. E acho que isso é algo que precisamos aplicar a alguns mercados desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos. Se considerarmos que muitos desses ativos estão atingindo máximas em termos de dólar, mas muitos já recuaram em termos de ouro, ou seja, ao escolhermos uma moeda mais forte que ignora o fato de que o denominador em si está sendo diluído, percebemos que o S&P 500, como um todo, tem praticamente se mantido estável em relação ao ouro há vários anos. Isso ocorre, em parte, por causa do denominador. Quando um país está sob dominância fiscal, ele tem maior probabilidade de operar em um ambiente aquecido do que frio. Portanto,
Mesmo quando enfrenta momentos de fraqueza econômica, o fato de a situação fiscal ainda ser tão frouxa mantém os mercados mais aquecidos do que se poderia imaginar. Em ciclos movidos principalmente pelo crédito bancário, quando o crédito seca, isso pode gerar uma forte contração econômica. No entanto, se o crédito bancário for menor do que o volume dos déficits fiscais que continuam sendo despejados na economia trimestre após trimestre, mesmo períodos de desaceleração podem continuar sendo quentes, e períodos de alta podem ser extremamente quentes, frequentemente acompanhados por inflação. Muitas pessoas na economia podem não sentir esse aquecimento de forma tão evidente porque parte dele está embutida no denominador. Acabei de voltar do Egito, por exemplo, e lá a inflação está em 2 dígitos. O desemprego não é o principal problema, mas sim o fato de que as pessoas se sentem mais pobres em uma recessão, não porque perderam seus empregos, mas porque, mesmo trabalhando, podem comprar menos coisas, especialmente bens importados, como carros, computadores, certos alimentos e combustíveis. Com isso, leva-se mais horas de trabalho para adquirir a mesma quantidade de bens. Dessa forma, a fraqueza da economia se espalha por todo o sistema em vez de atingir apenas aqueles que perderam seus empregos. Quais são algumas das implicações do fato de a dívida dos Estados Unidos estar se renovando mais em prazos curtos do que em prazos longos? Bem, essa é outra característica de um mercado emergente, embora seja apenas uma tendência em um sentido extremo e, às vezes, quando um mercado emergente enfrenta uma crise fiscal, ele refinancia toda a sua dívida governamental em papéis de curto prazo. Esse é um ambiente obviamente mais extremo. Um título do Tesouro, o famoso T-bill, é, na prática, mais próximo de uma moeda do que de um título de longo prazo. Portanto, quando todo o estoque de dívida de um governo é rotacionado para T-bills de curta duração, isso se assemelha mais à impressão de dinheiro. Agora, os Estados Unidos estão fazendo isso apenas de forma marginal e têm um prazo mais longo para lidar com essa situação, mas, na prática, isso significa que, se as taxas de juros caírem, eles terão mais flexibilidade para refinanciar a dívida a essas taxas mais baixas. No entanto, por outro lado, se as taxas de juros permanecerem altas ou subirem ainda mais, o estoque existente de dívida precisará ser refinanciado a essas taxas mais elevadas. A questão mais impactante aí é como isso afeta a liquidez, e é aqui que a coisa fica mais técnica. Quando o Fed fez flexibilização quantitativa, que, durante a pandemia, eles fizeram um QE excessivo, muito além do necessário. Isso criou uma situação em que os grandes bancos não conseguiam mais absorver depósitos adicionais, pois isso afetaria seu índice suplementar de alavancagem e outros fatores regulatórios. Com isso, houve um efeito de transbordamento, onde o dinheiro teve que ir para outro lugar, acumulando-se na chamada facilidade de recompra reversa. O Fed abriu essa facilidade para evitar que os rendimentos dos T-bills caíssem abaixo da taxa-alvo, garantindo que pudessem manter sua postura hawkish. Imagine que o governo dos Estados Unidos tem um grande cofre de emergência onde guarda dinheiro extra. Esse cofre é chamado de Reverse Repo Facility e, em determinado momento, tinha cerca de 2 trilhões de dólares. Esse dinheiro pertencia, principalmente, a investidores de fundos do mercado financeiro que preferiam aplicar em títulos do governo de curto prazo, ou seja, os T-bills em vez de títulos mais longos. Agora, quando o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, começou a apertar a economia para conter a inflação, após ter injetado muito dinheiro antes, o governo dos Estados Unidos enfrentou dificuldades para pagar suas contas em 2022 e 2023. Para resolver isso, decidiu emitir mais títulos de curto prazo, T-bills, e, assim, puxou dinheiro desse cofre de emergência de volta para a circulação. Isso acabou reduzindo o impacto do aperto financeiro do Fed, já que o governo injetava liquidez de um lado enquanto o Fed restringia de outro. No início, em 2022, esse aperto foi real e fez os preços dos investimentos caírem. Mas em 2023 e 2024, mesmo com o Fed continuando sua política de restrição, o Tesouro usou o dinheiro do cofre para manter a liquidez do mercado funcionando, garantindo que a economia não sofresse um impacto tão forte.
Era como tentar equilibrar as contas sem realmente apertar o cinto. O problema? Esse cofre de emergência está quase vazio agora. Ou seja, essa estratégia não pode mais ser usada da mesma forma. Acho que é possível que haja um controle indireto da curva de juros. Se houver necessidade explícita, o Fed pode recorrer ao controle formal da curva de juros, algo que foi discutido durante a pandemia, mas que não está em pauta no momento. O controle indireto ocorre quando o Fed não aumenta as taxas de juros tanto quanto o esperado, considerando os níveis de inflação ou outros critérios. Isso pode gerar um diferencial maior entre os títulos do Tesouro e o restante do mercado. Atualmente, os spreads das hipotecas em relação aos títulos do Tesouro estão relativamente elevados. O plano de longo prazo do Fed é eventualmente voltar a comprar títulos do Tesouro, mas permitir que os títulos lastreados em hipotecas saiam de seu balanço à medida que vencem. Isso significa que eles estarão apoiando o mercado de treasuries, mas não mais o mercado imobiliário, o que faz sentido dentro de um quadro de dominância fiscal. Se você acha que isso é apenas mais um ciclo normal, pode estar enganado. Fecha aspas. A última vez que vimos condições como essas, aumento da dívida governamental, intervenções agressivas do Fed e uma crise de liquidez, o Bitcoin desafiou todas as expectativas e entrou em uma ascensão implacável. O Fed está encurralado, ou imprime trilhões para resgatar o sistema, elevando o Bitcoin a novos patamares, ou deixa o sistema implodir, levando as pessoas a correrem para o Bitcoin como o ouro digital. Da mesma forma, Michael Saylor, presidente da Strategy e um dos maiores defensores do Bitcoin, destacou isso em um podcast popular postado no X, onde reforçou sua visão otimista. Ele afirmou: o Bitcoin é uma cicatriz econômica. É a única commodity inventada na história da humanidade que tem um limite absoluto. Isso significa que se pode esperar que continue subindo. Sua empresa tem acumulado Bitcoin implacavelmente, mesmo durante quedas de mercado, demonstrando confiança inabalável em seu potencial de longo prazo. Aqui é onde a coisa fica insana. O Acordo de Plaza de 1985 serve como um roteiro para o que pode acontecer a seguir. Naquela época, as principais economias do mundo tiveram que intervir para enfraquecer o dólar. Os Estados Unidos foram forçados a desvalorizar. E adivinhe o que aconteceu? Ativos reais como ouro, imóveis e commodities dispararam em valor. O Bitcoin não existia naquela época, mas hoje ele está pronto para ser o maior beneficiário de qualquer desvalorização cambial. E adivinhe? O Fed já está aquecendo as impressoras de dinheiro. Vamos voltar à entrevista e assistir a mais trechos para obter insights de Lyn Alden. Abre aspas. Quando qualquer entidade se endivida demais, a menos que tenha algum milagre de produtividade, ela geralmente enfrenta algum tipo de default. Se for uma família ou empresa que não pode imprimir sua própria moeda, esse default pode ser nominal. Se um governo imprime sua própria moeda, em vez de dar um calote diretamente, ele tende a fazê-lo por meio do poder de compra ou redefinindo o que a unidade monetária representa. Toda vez que mudamos a paridade do dólar com o ouro ou abandonamos completamente essa paridade, isso foi, na prática, um calote. Estamos mudando a unidade contratual, tornando-a menos escassa. Além disso, se um país mantém as taxas de juros abaixo da inflação ou abaixo da taxa de crescimento da oferta monetária por um longo período, os detentores de títulos soberanos acabam tendo um desempenho inferior em comparação com praticamente qualquer outro ativo financeiro. Nos últimos 5 anos, por exemplo, quem manteve títulos perdeu para ações, imóveis, ouro e até para o Bitcoin. Qualquer ativo mais escasso teve um desempenho superior. Mesmo em termos nominais, foi um dos piores períodos da história do mercado de títulos. Embora eu não ache que repetiremos essa escala de desempenho inferior, quando se passa de taxas de juros próximas de 0 para 5%, esse ponto de inflexão abrupto tem grandes impactos. No entanto, acho que estamos presos a um ambiente em que os títulos do Tesouro são um ativo sem brilho, porque o crescimento da oferta monetária e a inflação corroem qualquer rendimento potencial. Enquanto isso, outros ativos continuam aquecidos em diferentes graus. O motivo pelo qual mencionei nada para este trem é que acho que os déficits são mais difíceis de conter do que os otimistas acreditam. Existem poucas opções para reduzir significativamente esses déficits. Por outro lado, não acho que o sistema vai entrar em colapso no próximo ano ou no ano seguinte.
Acredito que o governo ainda tenha uma margem de manobra considerável, com alguns momentos de turbulência aqui e ali. O resultado mais provável é que o sistema continue funcionando aquecido por um tempo, o que tem implicações para investimentos em diversos ativos. O primeiro fator nesse caminho é a alta polarização política, que torna muito difícil aumentar impostos na maioria das áreas. Talvez tarifas sejam uma exceção, mas, no cenário político atual, seria muito complicado aumentar impostos diretamente sobre os americanos, como o imposto de renda ou imposto corporativo. Se algo acontecer, pode ser o oposto, uma redução de impostos. Além disso, mesmo que houvesse um aumento de impostos, a economia dos Estados Unidos é mais financiarizada do que a maioria dos outros países, o que significa que a arrecadação tributária está fortemente correlacionada com os preços dos ativos, mas com um certo atraso. Em países como o Canadá ou a Alemanha, por exemplo, a arrecadação de impostos está mais ligada ao estado da economia real do que ao desempenho do mercado de ações. No entanto, nos Estados Unidos, o mercado de ações é gigantesco e altamente monetizado, e a estrutura tributária reflete isso. Como uma grande parte da concentração de riqueza está nas mãos dos 30% mais ricos, que também impulsionam grande parte do consumo, há um efeito de retroalimentação. Se o governo tentar implementar uma política de austeridade significativa, isso pode impactar negativamente os preços dos ativos, o que, por sua vez, reduziria a arrecadação de impostos. Assim, a redução do déficit seria menor do que o esperado. Esse nó górdio é difícil de desatar sem reformas estruturais mais profundas, que envolvam não apenas mudanças nas alíquotas de impostos, mas também uma revisão abrangente de todo o sistema tributário e de gastos. Embora existam caminhos para reduzir o déficit e, consequentemente, evitar um superaquecimento da economia, considero essas possibilidades pouco prováveis, a menos que veja sinais concretos de sua implementação. No entanto, acredito que teremos mais liquidez no futuro, apesar de um caminho instável até lá. O maior fator imprevisível são as tarifas. Se houver um aumento significativo das tarifas comerciais e um redirecionamento da liquidez global para dentro dos Estados Unidos, isso pode reduzir a liquidez disponível, funcionando como um mecanismo de drenagem. Dependendo do tamanho dessas tarifas e da incerteza ao seu redor, mesmo que elas não sejam muito altas, podem alterar as decisões das empresas em relação ao comércio. Esse é o maior ponto de interrogação sobre o que, de outra forma, poderia ser um ambiente de liquidez favorável. Nesse contexto, começam a importar fatores como lucros e avaliações das empresas. No curto prazo, em um trimestre ou mesmo em um ano, esses fatores podem não ser tão relevantes, mas, ao longo de 5 anos, eles fazem toda a diferença. Uma empresa que cresce seus lucros a 15% ao ano tende a ter um desempenho melhor do que uma empresa com crescimento estagnado ou negativo, dependendo do ponto de partida das avaliações. O maior risco está nas empresas com grande exposição ao exterior, pois estão vulneráveis a tarifas e questões geopolíticas, especialmente aquelas que já operam com avaliações elevadas e crescimento modesto. Por outro lado, há muitas empresas, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, sendo negociadas a avaliações razoáveis e que provavelmente conseguirão lidar com desafios de liquidez ao longo do caminho. Outro fator importante a se considerar é que, em um cenário de dominância fiscal, os déficits são mais relevantes do que o crédito bancário. Isso não significa que o crédito bancário seja irrelevante. Se olharmos para pesquisas com diretores de crédito dos bancos, veremos que, historicamente, quando mais de 40% dos bancos estão restringindo os padrões de crédito, estamos em uma recessão. Isso ocorreu nas últimas 4 ou 5 recessões. Em 2022 e 2023, atingimos esse nível sem uma recessão formalmente declarada. O índice de miséria, que soma desemprego e inflação, alcançou níveis normalmente associados a recessões, e o sentimento do consumidor também caiu para níveis compatíveis com períodos recessivos. No entanto, eu argumentaria que a dominância fiscal neutralizou esses efeitos. Se analisarmos apenas o setor privado, parecia uma recessão. Agora, já saímos um pouco desse cenário. Não estamos vendo um boom no crédito bancário,
Mas também não estamos mais nos níveis mais baixos de 2 anos atrás. Com a dívida global em níveis recordes e os países lutando por liquidez, as opções são limitadas. Uma possibilidade é desvalorizar o dólar americano, tornando o pagamento da dívida mais administrável, algo semelhante ao Acordo de Plaza de 1985. Outra opção é imprimir trilhões em nova liquidez para evitar um colapso econômico. Em qualquer um desses cenários, o resultado final é o mesmo. O Bitcoin pode se beneficiar enormemente. Fecha aspas. Segundo Lyn Alden, o Federal Reserve pode começar a injetar enormes quantidades de liquidez no sistema, inundando a economia com novos dólares. Quando isso acontecer, a escassez do Bitcoin se tornará um fator determinante. Nunca haverá mais do que 21 milhões de Bitcoin, enquanto o Fed pode imprimir quantos dólares quiser. Os detentores de Bitcoin simplesmente mantêm suas moedas, criando um aperto na oferta. E, cada vez que a impressora de dinheiro entra em ação, o Bitcoin apenas se fortalece. Entretanto, dados históricos mostram que o Bitcoin tem seu melhor desempenho na primavera e no verão. Nos últimos 14 anos, março, abril e maio sempre registraram retornos impressionantes. Estamos entrando nesse ciclo novamente. Até mesmo os meses tradicionalmente mais fracos, como junho e julho, mostraram ganhos consistentes. O popular analista de criptomoedas PlanB também confirmou isso em seu último tweet. Ele afirmou: 4 meses de fevereiro a maio com mais de 40% de retorno fariam sentido. Em cada ciclo de alta anterior, 2013, 2017, 2020 e 2021, houve pelo menos 4 meses com retornos acima de 40%. Com o preço do Bitcoin corrigindo forte e já se aproximando dos 86 mil dólares, o mercado está cauteloso após o roubo de 1,4 bilhão de dólares na Bybit. A exchange oferece uma recompensa de 10% para recuperar os fundos, minimizando o impacto nos preços. De qualquer forma, as tendências históricas sugerem que um novo recorde está no horizonte. Se o padrão se repetir, os próximos meses podem testemunhar uma alta explosiva. Estamos vendo o maior choque de oferta de Bitcoin da história acontecer agora. A adoção institucional está em níveis recordes, as reservas das exchanges estão despencando e os detentores de longo prazo se recusam a vender. À medida que a liquidez inunda o mercado e a oferta continua a diminuir, o resultado é inevitável: um rompimento agressivo no preço. Todos os sinais agora apontam para uma tempestade perfeita que pode impulsionar o Bitcoin para territórios inexplorados. A pergunta é: você vai se influenciar pelo pessimismo típico das sardinhas e vai ficar de fora enquanto o Bitcoin reescreve a história financeira mais uma vez ou vai se posicionar antes dessa curva? Comenta aqui embaixo. Se você está atento ao que está acontecendo, não perca a oportunidade de dar um life change, porque os ventos estão soprando para o mundo cripto e estar desembarcado pode ser o seu maior arrependimento. De qualquer forma, tem um tutorial da CoinEx no final deste vídeo para lhe ajudar nessa jornada, beleza? E, claro, se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais! Então, assim que você acessa pelo link que está aqui na descrição, vai entrar essa página, aí você tem que fazer o seu cadastro, caso você ainda não tenha. Se você já tem, basta fazer o seu login, ó. Tem conta? Faça login agora. Vou botar minha conta aqui. Beleza, quem é usuário novo tem aqui, ó, uma oferta de 100 USDT para novos usuários. Para poder comprar, você vem aqui, ó, comprar cripto, transação de terceiros, ou você pode comprar com o P2P, que são pessoas que estão vendendo aqui. Eu vou comprar através de intermediários. Vamos lá, transação de terceiros. Eu vou comprar através de USDT, que normalmente é um valor menor tanto de taxa quanto de depósito mínimo. Esse aqui, ó, depósito mínimo é o mínimo, esse aqui, ó, 10 dólares. Então, vamos por esse. E a taxa tá 1.2. Então eu vou botar o que? 20 dólares. Que vai dar uns 100 e pouquinho mais ou menos. Confirma. Beleza. Aí vai avançar para poder preencher o restante. Bom, método de pagamento aí tem esse aqui, ó. Cartão Visa, Mastercard, pelo Google Pay, através do que você cadastrou lá dos seus cartões, ou pelo Revolut. Vamos pelo Google Pay. Beleza, aí confirmou aqui a parte lá do meu pagamento. Aí vai entrar esse valor aqui lá para mim, lá de Tether, o USDT, ó. Vamos voltar agora.
Beleza, aí eu voltei, ó, pode ver que atualizou aqui, ó, o meu saldo aqui, ó, 18,97 USD. Aí já compramos, aí agora o que a gente pode fazer? A gente pode converter, fazendo swap lá para Bitcoin e tantas outras criptomoedas, pode fazer stake. Eu vou fazer o seguinte, eu vou converter uma parte em Bitcoin e outras eu vou botar no pool de mineração daqui da Coinex, que eles estão lá com um serviço novo de pool de mineração que, meu irmão, vale muito a pena. Aqui, aí você vem, ó, promoção, mineração Coinex. Tem que ter aqui pelo menos, vamos ver, participar. Aí você vai transferir aqui lá para eles, ó, a partir da moeda 7. Eu tenho uma merrequinha aqui, deixa eu ver quanto que eu tenho. Ah, tem aqui, ó, já informando o saldo disponível. O mínimo são 107. Vamos calcular para ver quanto que dá. Aí, ó, dá uns R$ 48,03. Vamos pegar uma parte daquele valor que eu coloquei de USDT e jogar para CETI e outra parte eu coloco para Bitcoin. Beleza, e essa merrequinha que ficou aqui eu vou colocar para Bitcoin. Vou fazer swap. Prontinho, agora pode ver que tá precificado, ó. Eu tô com o CETI, que no caso eu coloquei lá naquele pool de mineração. Eu travei esse valor. Fiz o swap lá para Bitcoin. E o SDT ainda até ficou uma merrequinha aqui. Mas enfim, tá aí. Não é muito difícil, é bem simples você jogar da moeda Fiat para o mercado cripto em si e você começar a operar por aqui. É bom para você que é iniciante esteja vendo isso para começar a ver como que funciona, começar a colocar já o pé na piscina, entender a brincadeira como um todo. Bom, você pode ver que é muito fácil comprar Bitcoin e outras criptomoedas e até mesmo fazer a conversão de uma criptomoeda para outra criptomoeda. Não tem trabalho nenhum, você faz em menos de 1 minuto. Qualquer dúvida que você quiser saber de alguma coisa, basta perguntar que eu vou ter o prazer em orientar. Falou? Valeu, abraço!